Boa noite, amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nação santa, povo escolhido de Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações presentes. Irmãos, gostaria que os irmãos meditassem no texto que eu vou ler. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, verso de número 26. Gênesis, capítulo 19, verso de número 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Bom, irmãos, eu gostaria de estar hoje falando um pouco da história do sal, o famoso cloreto de sódio. Bem sabemos que o sal é bem famoso, porque na antiguidade as pessoas só não usavam ele para preservar a carne, mas era um elemento bastante importante, serviu como uma moeda de troca. Civilizações antigas brigaram por causa do sal, porque era importante. E era encontrado primeiramente no mar e em cavernas subterrâneas. E hoje em dia o sal continua sendo importante para a gente. Podemos ver, que os benefícios do sal são preciosos, porque ele ajuda, e o sal tem iodo e ele ajuda muito na nossa tireoide. Ele ajuda para estimular a circulação sanguínea, desintoxicar o corpo, afastar vírus e micro-organismos, proporcionar relaxamento profundo, diminuir dores nas articulações. E falando desse elemento tão precioso para as nossas vidas, como civilizações passadas também teve, eu gostaria de meditar um pouco nessa história que acabei de ler. É uma história bastante famosa, e a gente pode explorar bastante as histórias do Antigo Testamento, porque elas trazem bastante lições de vida para a nossa vida atual. Bom, Ló era sobrinho de Abraão, e os dois estavam andando junto. Bem sabemos que Ló acompanhava Abraão para onde que ele ia. No entanto, quando chegou um determinado tempo, eles decidiram se separar. Abraão, com a sua confiança em seu sobrinho, disse: se você quiser ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Olha para você ver que tanta confiança que Abraão tinha no seu sobrinho Ló. E Ló quis tomar vantagem, olhou as planícies do Jordão e disse: é para lá que eu vou. E dizem que lá era tão bonito como o jardim que Deus tinha plantado antes da cidade, E bem sabemos que no desenrolar dessa história, Ló foi para uma cidade de pecado. Uma cidade de pecado no qual se abominou diante de Deus. Deus detestou aquela cidade por causa do pecado, os atos, as práticas daquela pessoa. Então, aquilo que a gente teve no passado, às vezes também não muda hoje em dia, Porque as práticas continuam as mesmas. Ló foi para aquela cidade e Deus quis destruir aquela cidade. No entanto, ele mandou 2 anjos para aquela cidade. E a perversidade era tanto que os homens velhos e novos queriam ter relação com aqueles anjos. Ló disse: eu tenho 2 filhas, ainda que não conheceram um varão. Se vocês quiserem, eu posso trazer elas para cá, mas não façam mal a estes homens, porque são homens de Deus, anjos de Deus. Os homens foram tão perversos que nem isso queriam aqueles anjos.
E bem sabemos que os anjos cegaram aqueles homens por causa do pecado. Deus mandou destruir aquela cidade por causa da perversidade. Mas Abraão, com seu imenso amor e misericórdia, pediu a Deus: meu Deus, se tiver 10 ali justo, será que destruirá a cidade? Não. Será que se tiver 9 ou 8, você por amor destruirá essa cidade? Não. E se tiver 7 ou 6? Não. 5? Acabou que não teve nenhum. Só Abraão e Ló foram salvos diante daquela circunstância terrível. E as pessoas daquela cidade zombaram, pensaram que Ló, Abraão estavam loucos. E ninguém acreditou que Deus destruiria aquela cidade. E só eles foram salvos. E indo mais adiante, eles prosseguiram. Mas bem sabemos que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. E esse é o ponto que eu queria trazer para os irmãos. Ela olhou para trás. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque o seu coração estava naquela cidade. Talvez ela estava pensando nas amigas, na vizinhança que talvez tinha, né? E ela não queria perder aquelas festas que talvez teriam naquela cidade. A idolatria também. E ela se converteu numa estátua de sal. Muitas das vezes, irmãos, os nossos corações estão voltados para as coisas do mundo. Olhamos para trás, para o nosso passado, e nos tornamos uma estátua de sal, parado, imobilizado de fazer algo. Somos assim, como estátua de sal. Bem sabemos, irmãos, que infelizmente na nossa comunidade cristã existem muitos irmãos parados no tempo, com vários talentos, com vários dons para a congregação, estão parados, olhando para o pecado. Sabemos que o pecado, ele faz uma barreira entre o homem e Deus. E talvez a sua vida espiritualmente não está crescendo por causa do pecado. Ou muitas das vezes, irmãos, aquele pecado de estimação que você está criando do seu lado, você pensa que é inofensível para a sua vida, mas a cada dia o pecado está te tragando, irmão. Te trazendo coisas maléficas para a sua vida. E muitas vezes o diabo, ele sussurra no seu ouvido, não tem nada a ver, não vale a pena perdoar aquele irmão, não, só deixa para lá. O importante é ser feliz, vamos seguir do jeito que estamos. Se realmente, irmãos, estamos pensando dessa forma, estamos sendo candidato ao erro, ao pecado e infelizmente à morte espiritual. Irmãos, vamos nos lembrar da mulher de Ló. Ela olhou para trás, para o seu passado. E Cristo fala que somos o sal dessa terra. Então, a estátua de sal, irmãos com vários dons, irmãos que têm um propósito de fazer coisas gigantescas diante da presença de Deus, mas está preso ao seu passado. O passado que traz coisas ruins para as nossas vidas. Deus apagou o nosso passado e nos faz viver de uma nova vida. Uma vida de transformação com Cristo Jesus em nossas vidas. As coisas velhas já se passaram e eis que já se fizeram novas, irmãos. Andemos em novidade de vida. Cristo nos salvou dos nossos pecados.
Para que você vai olhar para trás, meu irmão? Se você não perdoa, irmão, perdoe. A Bíblia fala em Tiago que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados. Vamos, irmãos, olhar para frente, avançar e não retroceder, como muitos estão retrocedendo na fé. Essa época de coronavírus, irmão, muitos irmãos, o trabalho está parado. A gente está fazendo essa videoaula, mas não é a mesma coisa da gente estar congregando junto. Mas não vamos deixar a peteca cair, irmão. Vamos edificar outras vidas, falar de Jesus para outras pessoas que estão precisando. Deus nos deu várias ferramentas. É através do WhatsApp, através do Facebook. Esteja glorificando o nome de Deus. Põe um versículo no seu WhatsApp, um versículo no seu Facebook. Seja um cristão autêntico, verdadeiro, com o propósito de servir a Jesus Cristo, irmão. Não olhe para trás. Não olhe. Vamos olhar para frente. A gente não é caranguejo para a gente ficar andando para trás. Somos pessoas ativas. Deus nos deu capacidade para termos visões espirituais, para alcançarmos vidas, pessoas. Vamos fazer o que Jesus deixou para as nossas vidas, que é ir e buscar o perdido. E se você está no passado, vivendo o passado, porque muitas pessoas vivem o passado e não vivem o presente século, como vamos alcançar essas vidas? Como vamos tirar as pessoas da fila do inferno, irmão? Como iremos fazer isso? Eu não sei como você está hoje, irmão, mas talvez você esteja amarrado ao seu passado. Talvez o seu coração está voltado para as coisas do mundo. Você não tem mais prazer em fazer as coisas de Deus. Tem um conserto com Jesus Cristo, porque só Ele pode te trazer coisas boas, coisas novas para a sua vida. Acorde, meu irmão. Você tem um valor muito grande, você tem dons para servir a casa de Deus. Não pense, irmão, que você é excluído, que você, irmão, não tem capacidade. Se ficarmos presos aos nossos passados, não vamos desenvolver espiritualmente. Somos o sal dessa terra. Jesus, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, ele diz: vós sois o sal da vossa terra. E o sal insípido, o sal sem sabor, o sal que não serve para nada, é jogado fora. Eu falei aqui, irmãos, dos benefícios para o sal. Mas e os benefícios do sal espiritualmente para a vida da gente? Você já experimentou uma comida sem tempero e sem sal? Como é ruim, né, irmão? Você comer uma comida que você não sente gosto de nada. Jesus nos chamou para trazer tempero para a vida das pessoas, o sal. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Cristo Jesus em nossas vidas. Hoje em dia é fácil as pessoas do mundo olhar para as nossas vidas e ver, ó, fulano é diferente, fulano tem a alegria de Cristo Jesus em seus corações. Como é agradável, louvável a Deus isso, né, irmãos? O sal, irmãos, que possamos ser esse sal, irmãos. Não vamos ficar parados como estátuas imóveis, parados no tempo. Não vamos ser estátuas de Ló, da esposa de Ló, que olhou para trás e ficou preso às coisas antigas. Vamos ser cristãos dos séculos 21, igreja de Cristo, igreja do nosso Deus vivo, igreja que tem um propósito, unicamente uma coisa: ser a igreja de Deus, do Deus vivo aqui na terra. Vamos ser, irmãos, simplesmente cristãos.
Irmãos, vamos voltar os nossos olhos para as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem nos abençoado nessa época difícil. Não vamos olhar para trás. O apóstolo Paulo diz: corro à frente para o prêmio da glória, da vocação. Um corredor anda para frente, não olhando para as coisas que ficam, mas para a coroa da vida, irmãos. Irmãos, e a palavra de Deus fala que a gente são sal e luz. E por que luz? Para trazer esperança para a vida das pessoas. Você já reparou, irmãos, que as trevas com a luz não combinam? Que aonde você estiver, meu irmão, você pode estar trazendo a luz do alto, a luz do Senhor. Porque sabemos que a ausência de claridade traz trevas, mas a luz traz Cristo Jesus. Essa luz é Cristo Jesus em nossas vidas. Que possamos ser luz e sal, irmão. Não olhe para trás, irmão. Olhe para frente. Não vamos ficar presos ao pecado. Vamos perdoar. Não vamos ser aquela estátua de sal, cheios de dons, mas estamos parados na inércia. Vamos ser cristãos autênticos e verdadeiros, com o propósito unicamente de seguir a Deus. Essa é a pequena mensagem, irmão, que eu queria trazer para os dias de hoje, com a aplicação do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua palavra. Gostaria de orar, irmãos, para todos dessa congregação. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos em Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por essa noite, ó Pai, por todos os irmãos que estão reunidos aqui em prol de fazer a vontade de Deus, ó Pai, em suas vidas. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui presente, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada irmão, que não possamos, ó Pai, olhar para trás, para os nossos pecados, nossos defeitos. Vamos olhar, Pai, para Cristo Jesus, que é o único Redentor da nossa vida, e nunca retroceder, ó Pai, mas sim avançar, ó Pai, porque somos as pessoas que avançamos para prosseguir e fazer a vontade de Deus, ó Pai. Se tem algum irmão aqui, ó Pai, olhando para trás, como a estátua de Ló, ó Pai, que essa pessoa possa fazer um concerto, ó Pai, com o Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa, Pai, não possa mais olhar para trás, mas sim andar em novidade de vida e fazer seu propósito. Muito obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está se esforçando para fazer a vontade do Senhor, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, está nos dando a capacidade de servir ao Senhor através das suas ferramentas que o Senhor nos guiou, Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado por essa oportunidade. E obrigado por cada irmão, ó Pai. O Senhor esteja sarando, curando, ó Pai, de toda enfermidade a cada irmão aqui, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.